Olá, meus amigos, André Naves falando. Antes de começarmos, se vocês gostarem do canal, vou pedir para vocês se inscreverem, curtirem, comentarem, divulgarem bastante. Vamos qualificar o debate nacional, por favor. Hoje eu quero falar com vocês sobre David Hume. David Hume foi um membro do iluminismo, um filósofo, membro do período do iluminismo escocês, responsável pela ideia do empirismo radical, o ceticismo filosófico. O que é o empirismo radical? Ele acredita que há uma humildade do ser humano, ou seja, devemos ter uma postura de humildade perante a natureza. A humildade seria, assim, um dos valores mais caros ao ser humano e reflete a nossa limitação intelectual. Portanto, seria necessário que observarmos a natureza e, a partir dessa observação com os fenômenos naturais, nós aprendermos, retirarmos daí as noções prático-filosóficas para guiar nossa vida. Ou seja, o empirismo radical não é apartado dos valores humanos. Mas David Hume sempre falava que nossa postura de humildade, que reconhece a limitação intelectual humana, ela deve desembocar num ceticismo filosófico. Isso é, numa desconfiança de tudo aquilo que outros homens produzem. A gente sempre tem de desconfiar de tudo, e até mesmo das nossas percepções. Um autoceticismo, colocar em questão as nossas próprias dúvidas internas. Essa era a pedra fundamental da teoria de David Hume, o empirismo radical e o ceticismo filosófico. Lembrando que, junto com John Locke e George Berkeley, ele forma a tríade do empirismo britânico. Isso é a necessidade de olhar na natureza, aprender com a natureza e retirar dela os valores mais caros ao ser humano. Ou seja, a partir da observação dessa nossa postura de humildade, de ceticismo, de observação constante, de aprendizado, nós constantemente iremos aprimorando nossa conduta e retirando daí os valores e princípios que devem guiar a nossa vida. Tanto é assim que, na sua obra mais importante, o Tratado da Natureza Humana, uma tentativa de introduzir o método experimental de raciocínio nos assuntos morais, ele vai dedicar a Newton. Ou seja, nós devemos aprender observando a natureza e retirando daí nossos valores morais, nossos princípios morais. E observando a natureza, David Hume descobriu ou observou alguns padrões ou alguns princípios fundamentais da humanidade. E, nesse sentido, ele se tornou um entusiasta do movimento que, naquela época, eclodia na América, da independência americana, a independência dos Estados Unidos da América. Tanto que, em carta a Benjamin Franklin, ele declarou: sou americano em meus princípios. Que princípios seriam esses? O princípio da liberdade. Ele falava que a natureza só consegue se desenvolver quando ela é livre. O princípio da igualdade. Ele falava da
paridade de forças a conduzir a natureza a resultados ótimos, adequados e, acima de tudo, o princípio da fraternidade, ou seja, da colaboração entre as forças existentes no mundo natural para a consecução dos fins e dos objetivos propostos. Portanto, David Hume propunha a observação dos fenômenos naturais e, a partir desses fenômenos naturais, a retirada de princípios de valores morais. Princípios esses que desembocavam na liberdade, na igualdade, na fraternidade. Muito obrigado.